Sinopse do filme Mãos Talentosas. Ben Carson, um menino pobre e humilde que nasceu em Detroit. Sempre vivia desanimado e desmotivado, pois tirava notas baixas e era constantemente zombado. O que ninguém acreditava era que ele seria um grande neurocirurgião e diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins, em Belmore, nos Estados Unidos, aos 33 anos de idade. Informações sobre o filme. Data de lançamento: 7 de fevereiro de 2009. Bem, eu peço desculpa caso eu pronuncie alguma palavra errado. Roteiro: John Perlmutter. Diretor: Thomas Kate. Atores principais: Cuba Gooding, Kimberly Elise, Aunjuni Ellis e Ellie Barda. Apresentando a proposta didática 1, ela começa com a seguinte pergunta: do que se trata o filme? De uma forma bem resumida, a resposta relata que o filme biográfico conta a história de Ben Carson, um garoto negro que argumenta sua dura jornada para se transformar em um neurocirurgião. Na sua infância, foi a fase mais difícil para si, onde sofria bullying e tirava notas baixas. Mas com o impulso da sua mãe, que era analfabeta e teve um papel importante na sua criação, querendo um futuro brilhante para seu filho, começou a lhe incentivar. Ben Carson começou a se esforçar nos estudos e tendo outra visão de diversas situações, conseguindo abrir sua imaginação e passando em um vestibular concorrido de ensino superior. Mesmo na faculdade, ainda tinha suas dificuldades e sofria discriminações por ser negro. Porém, nenhuma situação o paralisou nem fizeram desistir dos seus sonhos. A segunda pergunta diz: quais são os personagens? Caso não consiga pronunciar de forma correta, peço perdão, pois não tenho a pronúncia certa. Ben Carson é interpretado por Cuba Gooding Jr. Sonia Carson é interpretada por Kimberly Elise. Candy Carson é interpretado por Andrew Ellis. E o Dr. Long é interpretado por Ellie Barder. A terceira pergunta: qual a moral da história apresentada? Acredito que a moral da história seja a grande lição de vida mostrando que todo ser humano é capaz de superar suas limitações, que a sociedade impõe para seus sonhos. O exemplo disso é a história de Ben Carson, que em meio a um lar desfeito de pobreza e as discriminações raciais, não desistiu e teve muita fé no seu sonho. A quarta e última pergunta: a que pessoas o filme se dirige? O filme se dirige para pessoas que sonham, que têm seus sonhos e suas inseguranças com medo de nunca conseguir elas, de nunca alcançar, onde sempre irá ter obstáculos e pessoas para lhe desmotivar, para paralisar você. Mas se sua vontade é conseguir, ela ultrapassará tudo isso e você irá conseguir com certeza alcançar o seu sonho e os seus objetivos. Proposta didática 2. A. Pais e acompanhamento escolar dos filhos. Bom, Ben Carson foi ridicularizado pelos colegas de classe por tirar 0 na avaliação. A mãe, mesmo analfabeta e com pouca instrução, percebe que o filho apresenta problemas de visão ao pedir que ele leia em voz alta. Mas aí, depois da utilização do óculos, suas notas começaram a aumentar. B. Imaginação e escolha de profissão. No filme, apresenta uma cena em que Ben Carson comenta que não é inteligente e não tem imaginação. Durante o culto na igreja, enquanto o pastor conta a história de um médico missionário, ele vivencia uma experiência utilizando sua imaginação e descobre que quer ser médico. E mesmo em meio às dificuldades que vivenciam, a mãe de Ben o apoia. C. Estratégias de estudo. Ben Carson, na faculdade, está a ponto de perder a sua bolsa de estudos de medicina, por conta de problemas em química. Sua namorada tenta ajudá-lo, mostrando que ele deve estudar a partir do que tem maior habilidade, a leitura. A partir de então, ele produz fichas de leitura para o estudo do conteúdo. D. Bullying na escola.
Ben Carson é provocado por seus colegas de classe por tirar notas baixas na escola e também por usar roupas que não são do estilo deles, tipo de marca. Ben viu-se diante de repetidos ataques e insultos, suscitando tristeza, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, além de agressividade física e verbal. Figura de linguagem. No título do filme Mãos Talentosa, a história de Ben Carson, há uma figura de linguagem nas palavras mãos talentosa. Essa figura de linguagem é a metonímia. Nessa figura de linguagem é comum trocar uma parte pelo todo, ou vice-versa. Neste caso, vemos trocar o todo por uma parte, já que não são as mãos que são talentosas. O talento está em Ben Carson, porém no título dá-se a ênfase e destaque às mãos, que são os membros que são utilizados em uma cirurgia. Analogia ao filme. Sai deste corpo e desta escola que não te pertence. Esta charge traz a semelhança à cena em que Ben Carson foi eleito o aluno com mais alto rendimento da 8ª série. Com isso, a diretora se posicionou com um discurso racista, desprezando totalmente seus méritos, passando a ideia para que os outros alunos se envergonhassem, pois um negro órfão foi premiado. Nesta charge, o racismo foi apoiado. Já no filme, a atitude da diretora não caiu muito bem entre os alunos, professores e pais. Artes plásticas e conceito histórico. Encontrei minhas origens de Oliveira Silveira. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em mundos tombeiros. Encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores ritos. Encontrei minhas origens na cor da minha pele, nos lanhos da minha alma. Em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei-as enfim, me encontrei. Interação entre a turma. Te parei porque você parece um ladrão, mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito, racismo é coisa da sua cabeça. Sobre a tirinha acima, o que podemos identificar como um caso de racismo? E de que forma ele se relaciona com o filme abordado durante o trabalho. Referências: filme Mãos Talentosas. Foi o site Adoro Cinema, AppGo e, por último, o site Toda Matéria. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar.
Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros? Mesmo num país de maioria negra. Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Bem, como podemos ver no vídeo, podemos cometer racismo por meio de brincadeira racista e com falas consciente ou inconsciente, ou mesmo por hábitos. Um desses hábitos pode ser a desconfiança. Um exemplo: quando um jovem negro entrar em um estabelecimento, passa a ser observado por seguranças por temerem o furto. Os consumidores chegam até guardar o celular e segurar a bolsa, e atravessar a rua quando um negro estiver caminhando em sua direção, pressupondo que se trata de um criminoso. E com esses hábitos passamos por nossos filhos e assim por diante, fazendo a segregação racial. E no vídeo também podemos ver o atraso do povo negro por não terem ajuda quando recém-libertados, indo morar em lugares inapropriados como as favelas. Mas como podemos atrelar esse vídeo ao filme? Simples. No vídeo mesmo disse que é muito difícil ver um negro em cargos tão importantes como médico, advogados, prefeito e deputados, entre outros. Inclusive, podemos ver no próprio filme a dificuldade do personagem principal, no caso Ben Carson, em se tornar um médico. Acompanhando sua história por meio do filme, podíamos ver a dificuldade econômica e racial. E diante de todos esses fatos, podemos ver que para um jovem negro, em sua trajetória, chegar aonde o jovem branco chega é bem dificultoso, passando por vários desafios como olhares de nojo, abordagem e xingamentos.